Edson. Aleluia! Ó, acende as luzes aí, por favor. Bom demais. Quem está pronto para esse último momento? Então, eu quero que você fique bem conectado. Mas faz uma confissão comigo. Diga assim: eu com o Senhor vou saltar muralhas. Nada vai me paralisar. Há uma força dentro de mim que vem do próprio Deus. Porque os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. As alturas me pertencem. Cristo abriu um caminho para os lugares altos, nas regiões celestiais. Nele mesmo. Diga: eu sou filho de Deus. E eu vou viver o melhor de Deus. Agora olha para alguém perto de você e diga assim: somos abençoados. Obrigado, louvor. Amém. Boa noite para todos. Estamos aí nesses 5 dias de ministrações de um tema tão maravilhoso. Eu queria colocar aquela imagem aqui da águia, que tem o homem adorando de uma águia, para a gente pensar um pouquinho naquilo que Deus tem feito com cada um de nós, em áreas específicas, mas também numa coletividade, e vemos a vocação celestial. Irmãos, nós temos uma vocação para as coisas de cima, para as coisas do alto, e vários textos e verdades têm sido falados aqui, e eu creio que isso tem alcançado o seu coração. A Bíblia diz em Deuteronômio 32 que Deus goteja a sua doutrina, a sua palavra, né? Tivemos uns dias aí com neblina, com chuva, isso vai encharcando a terra. Passamos uns dias fora, em janeiro estava tudo seco, mas voltando, por causa das águas, nós vimos que tudo reverdeceu. Eu declaro sua vida reverdecendo. Não quero saber o que o diabo fez, o que você negligenciou, mas o Senhor nos alcança onde estamos. E vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Olhando para essa figura e esse tema aqui, mentalidade no alto, eu não sei se você percebeu, uma flecha subindo. Eu declaro que você é essa flecha mesmo, alcançando, entendendo, sendo tocado pelas coisas do alto. Mas quando vemos ali um homem adorando, vemos também uma águia. Isso nos lembra algo que Deus se compara em Êxodo 19, também o Salmo 91, como uma grande águia que nos resgata. Mas Deus nos resgata, irmãos, para que a gente também se pareça com Ele. Nos assemelhamos com Ele. A vida cristã é que a gente se torne cada vez mais semelhante do Senhor. Há um princípio da adoração no Salmo 115 que diz, falando da idolatria, que aquilo que eu adoro eu me torno semelhante. Mas se estamos adorando Deus verdadeiro, deixa eu te dizer, você está ficando a cada dia que passa mais parecido com o Papai do céu. Irmãos, estamos sendo transformados pelo Espírito do Senhor na face de Jesus Cristo. E esse tempo de intensidade do acampamento é mesmo para que a gente tenha um ano maravilhoso. Eu declaro que o seu ano vai ser maravilhoso. Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Irmãos, as bênçãos vão correr atrás de você. Porque você está buscando o Senhor. Tem gente que fica buscando só bênçãos, mas nós buscamos o Senhor, e porque o buscamos, as bênçãos vão vir atrás de nós. Pensando nesse tempo aqui, e cada pessoa foi inspirada aí em livros para falar, eu fiquei inspirado com esse livro do Tony Cook, Acima, experimentando uma vida elevada. Eu te inspiro a você tomar esse livro durante esse ano e ficar relembrando o acampamento, assistindo de vez em quando, cada preciosidade de ministrações ricas, irmãos, que não pode ser ouvida apenas uma vez. Mas ele diz aqui na página 11, fomos criados para algo maior, mais elevado e melhor do que qualquer outra coisa que já experimentamos. No entanto, a maioria das pessoas vive muito aquém do potencial e do propósito que Deus lhes deu. Há um chamado para estar acima.
que Deus tem para nós, um movimento ascendente de vida, de ressurreição. Por isso aquela flecha ali nos puxando para cima. E aí ele diz, e à medida que aprendemos a dar ouvidos e a cultivar esse chamado para o alto, experimentamos uma vida melhor e mais elevada. Deus não nos criou para nos arrastarmos em um estado de degeneração. Ele nos projetou para nos erguermos e alçarmos voo. No texto seguinte, ou na página seguinte aqui, ele fala de alguns textos da Bíblia. Ele nos põe em um lugar alto, os abatidos, os que choram são exaltados. Também Isaías 40, 31, como eu falei da águia aqui, diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu declaro que você não vai ficar desmaiado, mas eu declaro que você vai, nesses dias, ter um combustível aí para correr a carreira que Deus tem para a sua vida. E se tinha alguma coisa te paralisando, irmãos, eu quero te dizer que a unção já despedaçou esse jugo. Você é livre em Cristo Jesus. Ele nos libertou para permanecermos livres. Agora eu quero tomar um tempo com você e vamos pensar na Bíblia. Eu fiquei pensando, qual o efeito de termos uma mentalidade no alto? Não apenas do alto, como alguém já falou. Porque eu posso saber que Deus existe, mas não é somente para a gente saber que Deus existe. Eu tenho que me relacionar com Ele. Eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que conhecer sua voz, a sua palavra. E vamos pensar e mergulhar um pouquinho nas escrituras aqui. Abre comigo tua Bíblia em João, no capítulo 3. É a grande história de Jesus com Nicodemos. Vamos pensar resumidamente quando ele fala sobre o reino. Mas vamos direto a um ponto. Jesus fala sobre a importância de nascer de novo. Mas quando chega lá no verso 11, naquela conversa com Nicodemos, ele diz, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Tempos de Natal a gente sempre pensa, o verbo se fez carne, Deus se tornou homem. Mas irmãos, Jesus não veio apenas para ficar aqui de beleza, só para aparecer. Ele veio para comunicar coisas do alto. E ele estava falando com o homem mais religioso daqueles dias, e aquele homem não compreendia. Ele disse que tinha uma mensagem das coisas celestiais. Irmão, Jesus veio sim trazer o novo nascimento, mas ele também veio com o propósito de mudar nossa mentalidade. Há muitos anos eu lembro de uma mensagem muito famosa de uma pessoa lá de Belo Horizonte. O nome do livrinho pequeno era Águia ou Galinha? E nesse livro ele dizia que a galinha fica sempre no chão, ciscando, comendo ali com o lixo, com as fezes. E a águia não, ela tem uma vocação para cima. Sabe que tem muito crente que já nasceu de novo, mas por causa de uma mentalidade não transformada, continua se comportando como uma galinha, uma ciscadinha aqui, um lixinho ali, olhando para baixo, nunca entende as coisas celestiais. Mas existe um ambiente onde você pode ser iluminado no seu coração para experimentar as coisas que Deus já preparou para que você andasse. Irmão, chegou o tempo de você não ver apenas as bênçãos na vida dos outros, mas chegou o tempo de você ver as bênçãos na sua vida por causa de uma conexão arraigada. Chegou o tempo de não sermos mais como plantinha ou uma casa construída na areia que não tem fundamentos. Eu declaro que está entrando um tempo na sua vida que suas raízes vão estar tão conectadas no trono de Deus, porque você não vive mais buscando as coisas
coisas de baixo, as coisas terrenas. Irmãos, essa vida aqui na terra é secundária. Existe uma vida no Espírito a ser vivida. E eu declaro que ela está sendo inaugurada nesses dias. Mas um dia eu já andei, eu caí, eu dei uma vacilada. Chegou o tempo de voltar à rota. Chegou o tempo de você se conectar com o plano de Deus para a sua vida. Chegou o tempo de você entender as coisas celestiais, como viver a vida cristã. E esses dias serviram para nos iluminar nessas coisas. Diga comigo, eu vou entender as coisas do alto. Jesus conversou com Nicodemos, ele não captou. Certamente depois ele pôde entender aquelas palavras que Jesus tinha falado. O próprio Jesus disse certa vez: o que eu falo agora vocês vão entender depois. Ontem você estava aqui ouvindo falando do rema. E sabe, irmãos, tem gente que depois que faz alguns meses, algumas matérias do rema, diz: meu Deus, como isso tem revolucionado minha vida. Não é o rema, é a palavra que é ministrada no rema. Agora, vamos pensar aqui por partes. Nicodemos teve aquele impasse, mas vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus. O novo nascimento, ele é instantâneo. Mas a renovação da mente, ou pensar nas coisas do alto, ou buscar as coisas do alto, como temos tido aqui, Colossenses 3 como uma ênfase: vós que ressuscitastes com Cristo Jesus, buscai as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aí ele acrescenta: pensai nelas. E que mensagem tão maravilhosa, Tiago, agradecemos a sua percepção e fidelidade de continuar o texto, que devemos fazer isso e devemos também fazer morrer a natureza terrena. Mas, irmãos, essa busca deve ser algo intenso. Essa busca deve ser algo contínuo. Essa busca nunca deve cessar. Eu me lembro quando eu nasci de novo, e eu, Tadeu, Rita, fazendo o centro de treinamento, e pessoas diziam: isso é só o começo da vida cristã, uma empolgação. Eu quero te dizer, essa empolgação nunca acabou na minha vida. Eu ainda continuo buscando as coisas do alto, buscando a palavra, buscando pessoas que já correram mais do que eu, para que eu possa pegar dessa influência e correr com mais velocidade a carreira que Deus tem para a minha vida. Sabe, você está num lugar que vai te despertar para a carreira que Deus tem para a sua vida. Irmãos, eu não sei o que te paralisou, mas eu quero te dizer que tem algo aqui que vai te colocar em movimento. Nesse livro, Tony Cook, ele enfatiza a ressurreição, a de Cristo, a nossa no futuro, quando Ele vier. Mas ele também fala de um ponto sobre o poder da ressurreição operando nos que nasceram de novo. Essa é uma oração do apóstolo Paulo. No livro de Efésios, ele ora por 3 coisas: espírito de revelação e conhecimento, iluminando os olhos do coração, para que nós possamos entender o chamamento, possamos entender a herança em Cristo Jesus que Deus providenciou para nós. E a terceira coisa ele diz: para que possamos entender que o mesmo poder da ressurreição, que foi lá no túmulo de Jesus e o levantou dentro dos mortos, está agora disponível no espírito humano de cada crente. Você sabe por que você pode impor as mãos, e eu creio que vão chegar os dias que vamos ressuscitar mortos. Sabe por que isso vai fluir? Porque está aí dentro. Questão é, muitas vezes a gente não sabe bombear esse poder para ele fluir nas nossas mãos, mas ele já está no seu espírito. Mané, com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, está dentro de mim, que sou crente, está. E eu declaro que vão chegar os tempos que isso vai fluir, vai jorrar de você. Você não só vai ouvir de pessoas que impuseram as mãos nos enfermos e elas foram curadas. Você vai ver isso acontecendo na sua vida. E não é porque é ministro, é para todo crente.
Diga comigo, eu vou operar debaixo da influência do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele falou da graça. Esse poder da ressurreição também, irmãos, nos dá uma habilidade de vencermos esse mundo, de vencermos o poder que a carne quer nos derrubar e nos manter embaixo como a galinha. Eu declaro que esse poder de ressurreição está te fazendo entrar em correntes de ares que Deus preparou para você, porque aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Por isso Ele está dizendo, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Irmãos, há uma graça vindo sobre você e você nem está percebendo, mas eu declaro que amanhã vai ser um novo dia. Você vai dizer, esse ano vai ser diferente. Você não vai ser mais vítima das circunstâncias, mas você vai determinar o que vai acontecer no seu amanhã, nesse ano, nos próximos dias, na sua casa. Eu declaro um ambiente de milagres. Ah, mas você não sabe como eu cheguei nesse acampamento. Não tem problema. Eu posso interpretar. Deus está dizendo, eu estou desembaraçando sua vida. Os atrapalhos, os entulhos, eles estão sendo arrancados. Irmãos, nós tivemos há uns 15 dias aí atrás uma experiência chocante. Estávamos chegando em 7 carros em Tulsa. De repente a temperatura vai caindo e vai despencando. Não era caindo não, gente. Porque chegou naqueles dias, menos 15, menos 16, menos 17. E de Dallas para Tulsa, 7 carros, seguindo um após o outro. Guto colocou algumas instruções sobre dirigir no gelo. Irmãos, de repente começou uma chuva, daqui a pouco neve começou a cair. Caio tinha orado para ver neve. Irmãos, daqui a pouco eu olho no retrovisor, está Caio com as lágrimas descendo. O que é, Caio? Ele disse, é porque eu estou vendo neve, papai. Aí, irmãos, daquele quadro bonito, de repente, a neblina com a chuva, com a água, caiu no para-brisa. Em cima do vidro ficou uma lâmina de gelo. E eu fui perdendo a visão. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí o Camilo ali com o aquecedor total aí, e joga o vento para o vidro, para que pelo menos fique uma brechinha. Irmãos, que coisa ruim é andar sem ter uma visão. E ficou uma brechinha pequenininha, eu meio encurvado aqui para ver naquele buraco, porque tinha um vidro, uma lâmina de gelo e um simples buraco, porque estava aquecendo levemente. E de repente, aquele aquecimento foi abrindo. De repente, eu acelerei as lâminas para ficar jogando a água e de vez em quando tricava uma pontinha e aquilo foi se abrindo. Eu declaro que o diabo tinha colocado coisas nos seus olhos para você não ver as realidades espirituais. Mas há uma unção, há um calor do Espírito Santo, há uma graça nesse tempo, há uma unção coletiva para que você possa entender que Deus tem um plano para a sua vida, de que você vai ver as coisas que Ele tem preparado para você. Estamos num ambiente onde o Espírito de revelação está caindo sobre nós. Eu quero que você levante suas mãos, comece a falar em outras línguas. Ora em línguas mesmo para quem está ao teu lado aí ser contagiado. Há uma manifestação do Espírito de Deus nesse lugar. Eu declaro aquilo que estava te cegando sendo rompido. Eu declaro o Espírito de revelação te fazendo ver além do que é visível. Deus te dando olhos como de águia, para que você possa perceber as coisas invisíveis. Eu declaro você tomando consciência de coisas invisíveis que Ele tem preparado para você, porque Ele está dizendo que eu vou
Eu vou iluminar o teu caminho, e você andará nele, e você passará bem, e você viverá os meus planos, e você andará na minha presença, e você cumprirá tudo que eu tenho referido a você. Ah! Diga comigo, vai afetar a minha vida e a minha casa e quem chegar perto de mim. Irmão, você vai falar pelo Espírito de Deus. Você vai falar palavras ungidas. Você vai falar igual Jesus, João 6,63. As palavras que eu vos falo são espírito e vida. Amanhã vai estar o povo todo derrotado da bagaceira do pecado, irmão. E você de peito estufado, os olhos para cima. Quando você falar, as pessoas vão dizer o que é que essa pessoa tem. Você tem Jesus, você tem a vida, você tem a graça, você tem a unção, você tem a força de Deus. Ah, Deus está nos puxando. Você já parou para pensar? Lá estava João na ilha de Pátimos. Teve uma visão de Jesus, viu ele glorificado, né? Ficou lá muquecado no chão. Jesus vem com a mão direita, toca ele, unge ele, consagra ele. Mas em João 4 a Bíblia diz assim: ele viu uma porta no céu. Quem vive no natural, irmão, só vê porta na horizontal. Mas quem vive no Espírito vai ver portas no céu. Estava lá, todo motivo para dizer não presta, estou aqui na prisão, esse negócio do evangelho não dá certo de ser crente, olha isso, olha aquilo. Não. A gente pode nascer do Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito, andar no Espírito, adorar em Espírito. Mas chega um dia, Apocalipse 1, 9, 10, João diz, achei-me em Espírito. Ele estava mais para lá do que para cá. Aí viu uma porta ali. É diferente. O natural, as portas são assim. Mas viu uma porta no céu. E ele ouviu uma voz dizendo, sobe! Você acha que Deus está trazendo um tema como esse, mentalidade no alto? Para a gente ficar olhando de baixo lá para cima. É para subir. O comparativo em Hebreus 12 de que Moisés subiu no monte, em Êxodo 24, subiram com ele também 70 dos anciãos de Israel, e o povo ficou lá no pé do monte, só olhando Moisés lá em cima, a glória, Moisés lá em cima. Mas Hebreus 12, 22 a 24 disse para a igreja toda, vocês têm chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, aonde está Jesus, o mediador da nova aliança. Irmão, não é uma coisinha só para Moisés e 70, os escolhidos não, é para todos os filhos. E Deus está dizendo, chegou o tempo de você pensar como eu penso aqui em cima. Chegou o tempo de você ver com os meus olhos. Chegou o tempo de você entender
pelo meu espírito todas as coisas. Chegou o tempo de você não ver mais como a galinha que está por baixo, mas ver como a águia que está por cima. Eu vou te dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu vou te dar entendimento das coisas que você ainda não entende. Se você viver na minha presença, se você andar nos meus caminhos, se você me buscar de todo o seu coração, eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida e vou fazer com que você seja um instrumento de louvor na terra. A sua vida vai exaltar o meu nome, a sua vida vai exaltar a minha palavra, a sua vida vai cumprir os meus propósitos. Olha para baixo, diga: diabo, você perdeu. Irmãos, há uma colheita a ser feita. Moisés, quando desceu daquele tempo, ele nem sabia que o rosto dele estava resplandecendo. Irmãos, vão ter dias que a gente nem vai perceber que a unção está tão forte na nossa vida, mas vai estar. Catherine Kuhlman foi uma mulher usada nos anos 70, e os cultos dela eram intensos, a unção e a glória vinham. No entanto, conta-se um momento que ela entrou no lugar onde estava sendo servido a alimentação, e ela nem estava percebendo, mas quando ela passava, a unção ia derrubando as pessoas por trás, e ela nem estava consciente daquilo. Estão chegando os dias que nós vamos andar debaixo da atmosfera celestial, que a gente nem vai estar sentindo, mas vai pegar as pessoas que estiverem ao nosso redor. A Bíblia diz que Pedro andava e a sua sombra curava as pessoas. Deus está dizendo: eu estou preparando um povo que vai manifestar a minha glória, que vai andar na minha presença, mas vai também fluir com os rios do meu espírito, vão fluir com a minha palavra inspirada. Ele vai colocar a palavra inspirada na tua boca, Ele vai ativar os profetas que estão adormecidos, Ele vai despertar os mestres que estão calados, Ele vai encher tua boca. O Salmo 81 está bem diante de nós, quando Deus diz: abre a tua boca e eu encherei. Haverá inspiração, há um tempo de colocar a palavra para dentro, mas há um tempo de você fluir com a palavra falada nos seus lábios. Vai funcionar. Diga comigo: a palavra vai funcionar na minha boca. Diga: eu vou ver os resultados. Irmãos, a palavra é viva, é eficaz. Suelen falou ontem em Isaías 55. Irmãos, ela não vai voltar vazia também ao sair da nossa boca. Ela vai cumprir exatamente o que ela diz. Deixa eu te dizer, essa obra nasceu debaixo da influência de Marcos 11, 23. A gente não canta Marcos 11, 23 porque é bonitinho. Quantas vezes ouvimos o pastor Bud dizendo sobre a lei da confissão? E ele disse que Deus foi introduzindo ele para operar no dom da fé, porque ele passou tempos praticando e dizendo: Marcos 11, 23 vai funcionar na minha boca. Como eu disser, vai acontecer. Tem coisas que vão acontecer nessa igreja por causa de um princípio vivido. A lei da fé é uma lei que regula todas as outras leis espirituais. Nós ganhamos de Scott Webb uma foto onde o irmão Reagan está com uma mãozinha assim e a outra assim. Uma vez crer, 3 vezes dizer.
Hebreus 1, lá no verso 8, 9 e 10, diz que Jesus, agora no trono, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele está dizendo, ter uma mentalidade celestial é se comportar como um cidadão dos céus. Paulo em Filipenses diz que a nossa cidadania é do alto. No natural, no seu documento, tem lá o lugar onde você nasceu. Se foi no Brasil, você é brasileiro. Sua pátria, no sentido natural, brasileiro. Mas a gente pensa que mentalidade no alto. No dia que você nasceu do Espírito, você nasceu na cidade lá de cima. Eu quero te dizer que você tem uma dupla cidadania. E eu quero te dizer que a sua cidadania mais forte vai ser a lá de cima. Não é a natural. Paulo tinha essa consciência. E por isso ele queria transmitir esse valor às pessoas, de ter uma mente transformada. Deus está apenas querendo pegar nossa atenção, porque o exercício disso vai ser meditação, leitura, rema. Tem gente aqui que precisa fazer o rema de novo. Porque se a gente for contabilizar, não tem mais nem 100 gramas do que você recebeu há 10, 15, 20 anos. De vez em quando me passa pela cabeça fazer um ano sabático e sentar e ouvir tudo de novo. Mas maneco você, eu. A Bíblia diz que devemos examinar se estamos na fé. Parece com o Senhor, pastor João, esse versículo. Quantas vezes ouvimos? Examine-se se você está na fé. Ai, irmãos, eu declaro gente recalculando rotas aqui. Eu declaro você sendo reanimado para colocar os olhos nas coisas principais. Colocar os olhos no Senhor, na palavra. Talvez algo, decepção, situações, problemas que você criou, que outros criaram, te paralisaram. Mas, irmãos, tome esse tempo de acampamento como aquele carro guincho que vem, o carro está parado e pum, ergue e te coloca num lugar para consertar e você voltar a funcionar. Não roube de você mesmo. Mais um tempo, meses, dias ou anos. Irmãos, não perca mais nenhum tempo. Pelo contrário, a Bíblia diz que devemos remir o tempo. Ah, mas eu perdi tempo. Não tem problema. Lá em Joé diz, restituirei os anos que foram perdidos. Eu declaro que até esse senso de prejuízo vai sair dentro de você. Irmão, tem gente que precisa sair de uma melancolia aqui. Isso está te paralisando. Mas Deus está dizendo, eu vou te colocar em movimento. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Quantas lições podemos tirar desse verso? Mais uma me chama a atenção. Quando a unção veio sobre ele, fez ele ir em vários lugares, colocou ele em movimento. Eu quero te dizer que tem uma unção te colocando em movimento aqui. Tem uma unção te colocando em movimento. Ah, mas não é tanto assim não. Eu estava a 100 por hora, eu estou a 60, eu acho que eu vou reduzir mais um pouquinho. Irmão, não quero reduzir não. Eu quero decolar. A Mauri, você não vai reduzir. Marisete, você não vai reduzir. Chega um momento que, quando liga a turbina, faz o poder da gravidade romper.
Eu declaro que o poder da vida natural vai ser rompido por uma unção do Espírito de Deus. O poder que te faz romper a vida natural vai ser maior do que aquilo que te sustenta. E olha que de asa a gente tem experimentado, né? 4 decolagens esse ano. Eu fui contar minhas viagens do ano passado, embarques, 92. Não chega uma hora que taxia, daqui a pouco, vum, e ergue. Eu declaro uma atmosfera celestial, um poder invisível, o poder da ressurreição, a graça te fazendo romper de uma vida natural, porque Deus tem coisas preparadas para a sua vida. Olha para alguém perto de você e diz: se anima, irmão! Tem gente aqui que está numa paralisia tão grande que precisa de 4 amigos dizendo: levanta-te e anda. A unção vai te colocar em movimento. Diga comigo: eu vou correr minha carreira. Diga: nada vai me parar. Diga: eu vou viver o melhor de Deus. Diga: Satanás para trás de mim. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: a glória de Deus vai resplandecer na minha vida. Oh. Se eu fosse você, eu ficava em pé e dava uma dançadinha. Haha. Às vezes a gente quer estabelecer a maneira como a gente recebe de Deus. Não, eu vou receber quietinho, eu vou receber numa risada. Tem dias e momentos que você vai receber correndo, outros vai ser ajoelhado. Não determina como você vai receber de Deus. Eu não creio muito nisso de correr, então leia a sua Bíblia. Porque Malaquias 4 diz que os que temerem ao Senhor vão correr como os animais correm da estrebaria. Já viu um animal no campo correndo? Então a Bíblia compara e diz que a gente vai correr daquele jeito. Os que temem a Deus. Não critica o que você não entende. Tem milagres acontecendo. Tem jugos sendo despedaçados. Deixa eu te dizer, tem relatórios médicos de sentenças sendo rasgados agora. Diz daquilo, você vai usar esse remédio até o resto da sua vida. Eu declaro abreviado isso. Enquanto você está de mãos levantadas, a Bíblia diz que Abraão ficou assim, e anjos entraram naquela cidade e livraram o seu sobrinho Ló. Enquanto você está de mãos levantadas, tem anjos resgatando pessoas lá na festa da carne. Elas vão voltar dizendo: foi a última vez que eu brinquei carnaval.
Diga, eu sou da fé. Diga, eu creio, por isso falo. Diga, eu não me movo em coisas naturais. Diga, eu me movo a partir do lugar que eu estou em Cristo. Eu me movo do alto para baixo. Diga, as circunstâncias vão obedecer a palavra de Deus que sair da minha boca. Se você nunca dançou essa música e estava dizendo, agora tem uma música latina. Eu declaro uma música santificada. E você vai adorar ao Senhor na liberdade do Espírito Santo. Vai lá. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Se você pode dar uma rodada. Como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha, mova-se. O Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá, moverá. Essa montanha se moverá. Faz quanto tempo que você deu um brado de vitória? Levanta as tuas mãos. Há um enchimento do Espírito Santo para você hoje. Começa a dar graças, começa a salmodiar, começa a falar em outras línguas. Começa a dizer que você vai andar acima das circunstâncias. Essa igreja vai crescer esse ano. Tudo que você puser a mão vai prosperar. Milagres vão acontecer na sua casa.
Sabe por quê? Porque quando os céus se abriram, ao Jesus morrer, as bênçãos foram derramadas. Sinais vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Haverá uma unidade na fé nessa igreja, Borba, para que a gente possa avançar para as coisas que Deus tem. Deus quer trocar uma marcha nessa igreja em Campina Grande. Não é um esperando pelo outro, é todo mundo se empenhando para as coisas que Deus tem para fazer através dessa igreja em Campina Grande e das outras igrejas Verbo da Vida. Porque vai se ouvir aquilo que diz o salmista: quem é esse povo? Que povo é esse? Que vivas de júbilo são esse? É porque temos experimentado que grandes coisas tem Deus feito por nós. Porque não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos, vivemos pela fé, vivemos pela obra concluída de Cristo Jesus. Nós não estamos buscando para que ela seja concluída, ela já foi concluída. E agora nós usufruímos dos benefícios, da herança, desse chamamento de sermos o povo de Deus. Só levanta tuas mãos e adora em outras línguas. Hara, Sandarabramanastikia. Só mais um pouquinho, mais alguns minutos. Ele te dá vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Deus não te quer mais ou menos. Ele te quer cheio da glória dEle, da presença dEle, cheio do Espírito Santo. Ele te quer andando no sobrenatural. Não é tocando de vez em quando, andando no sobrenatural. Nascemos de novo para isso, para viver uma vida no Espírito. Recebe mais do Espírito Santo nessa noite. Obrigado, Pai. Te damos graças. O Senhor nos santifica nessa noite. Um dos teus nomes é Jeová Makadosh, aquele que santifica. Ele está nos santificando. Ele está nos consagrando para as coisas sagradas. Você levantou um cálice nessa noite, mas esse sangue precioso está nos santificando, nos consagrando. Porque em Eclesiastes diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo na sua cabeça. O sangue abre caminho para o mover do Espírito de Deus. Foi por causa do sangue derramado de Jesus que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Foi por causa do sacrifício de Elias que desceu o fogo do céu. Sabe, há um poder nos santificando nessa noite. Você não vai viver uma vida mais ou menos. Você não vai viver uma vida na penumbra, um pouco trevas, um pouco luz. Não, você vai viver na luz, na força do Senhor, no poder do Espírito Santo, fortalecidos com poder no homem interior, para andar nas coisas que Deus preparou para nós. Obrigado, Pai. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite, você estava desviado,
ou nunca fez Jesus Senhor da sua vida, e uma convicção do Espírito Santo cai dentro de você, eu quero te convidar a você dar um passo para Cristo nessa noite. Ele te ama, Ele te quer. Se você é essa pessoa, levante sua mão. Alguém que quer entregar a vida a Cristo, todos podem sentar, eu quero ver as mãos levantadas. Alguém que quer entregar a vida a Cristo, temos uma pessoa lá, vem cá, querido. Cadê a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Eu declaro você livre para dar um passo para Cristo. Cadê a segunda pessoa que vai receber Jesus nessa noite? Vem. Rompe isso agora e vem. Cadê a terceira pessoa? Sai do teu lugar e vem. Ele está dizendo: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Cadê a terceira pessoa? Tem mais alguém? Não roube de você mesmo essa oportunidade de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Terceira pessoa. Tem mais alguém? Aquele lado lá. Todos salvos em Cristo Jesus. Se você precisa dar uma ajuda a alguém, descer com ela aqui na frente, vem. Às vezes precisamos de um apoio de uma pessoa. Mais alguém, uma terceira pessoa, receber Jesus nessa noite? Vem. Ok. Vamos estender as mãos para esses dois corajosos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que eles vão experimentar a salvação em Cristo Jesus, se tornarão novas pessoas em Cristo e viverão a vida do alto. Eu declaro os olhos espirituais abertos, e por causa do sangue de Jesus, os seus pecados perdoados, quando eles fizerem a confissão, declaramos um novo tempo na vida deles. Também declaramos, Pai, sobre essa jovem, uma nova história, e ela vivendo tudo que o Senhor tem para a vida dela, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Vamos dizer: sejam bem-vindos à família de Deus. Alguém com alguma doença, enfermidade, alguma dor, você vai ser curado agora. Fica de pé ou levanta a mão aí. Temos um senhor ali, mais alguém? Uma senhora lá, mais duas, três pessoas. Eu declaro aí 3, 4 crentes cheios de fé perto dessas pessoas. Impõe as mãos e nós vamos orar. E declaramos essas pessoas livres de todo mal. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus. E declaramos esses homens, mulheres, jovens, livres de todo mal, de toda enfermidade, de tudo aquilo que está assolando os seus corpos. Declaramos, Pai, o poder de cura entrando em cada célula.